Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos novamente, não é? Com mais um tema para nós podermos conversar um pouco a partir das minhas experiências. Hoje o tema é barra de Axis. O meu nome é Rosane Cristine, eu sou terapeuta sistêmica e aqui com você eu compartilho um pouco dos meus conhecimentos, dos meus aprendizados e fico muito interessada em saber como é que você vem desenvolvendo os aspectos de dificuldade da sua vida, né? Como é que você vem lidando com isso? Como é que você vai se aprimorando para poder lidar com essas dificuldades? Então, a barra de Axis, ela é uma possibilidade de cuidado, né? E o que é a barra de Axis? Será que você já ouviu falar esse nome? De repente, você até já passou por essa prática, não é? Então, ela é desenvolvida a partir do toque, né? O terapeuta, o facilitador da barra de Axis, o aplicador, através de toque com as mãos, ele na cabeça da pessoa, né? Ele vai fazer esse toque em 32 pontos, ok? E a pessoa estará deitada ou sentada, né, numa posição muito confortável. E esses pontos, esses toques, eles terão a finalidade, esses locais, né, que serão tocados, terão a finalidade de desobstruir as energias, vamos dizer assim, os padrões de condicionamento que foram se instalando ao longo do tempo. Padrões relacionados à forma da pessoa levar a vida, ter seus relacionamentos, lidar com as suas emoções, alegria, tristeza, né? Desenvolver seus projetos de vida, como é que ela se relaciona com o seu passado, e como ela projeta as coisas para o momento futuro, né? Então, a finalidade da barra de Axis é estar ali facilitando o fluxo saudável dessas energias, dessa caminhada na vida, né? E a aplicação dessa metodologia, dessa terapêutica, ela dura em termos mais ou menos na média de 40 minutos, 60 minutos, né? Até uma hora. Não tem um padrão muito rígido, mas o tempo médio a gente observa mais ou menos esse. E por que a gente chama barra de Axis, né? Esses toques que são feitos na cabeça? Porque quando o terapeuta toca lá esses pontos, ele sempre vai fazer o toque bilateralmente. Então, ao mesmo tempo, né, o lado direito e o lado esquerdo. Isso forma uma barra, né, um elo, e aí com a tradução que foi do original, né, as barras são esses elos que formam na aplicação do método da terapêutica, né? E de onde que vem isso? De onde que vem essa técnica de cuidado, essa terapêutica de cuidado? De onde vem? Então, daí, para a gente falar nisso, a gente tem que falar do criador dela, evidentemente, né? Que está aí, está conosco nesse tempo, né? Nesse momento, está presente no momento de vida dele, uma vida jovem, né? Gary Douglas, né? Depois ele foi tendo como parceiro também Dan Hare, que são americanos e que a partir
da experiência de Gary Douglas, né, que é o que a gente sabe, um pouco de como originou tudo isso, a partir da experiência dele de vida, no momento que ele passava, trajetória da vida, momentos que ele estava questionando por que ali ele estava entendendo que tudo estava meio parado, as coisas não fluíam, e ele começou a fazer perguntas para o universo, né? Mas o que é isso? Como pode melhorar isso? E essas perguntas que ele começou a fazer e estudar um pouco mais também o significado disso, se perceber interiormente quando se fazia essas perguntas, e começou a interagir um pouco mais com o massoterapeuta que o atendia, e através das informações que o massoterapeuta tinha sobre alguns pontos que no corpo, né, no caso na cabeça, que fazem ligação com algumas questões, digamos assim, mais energias mais específicas que dizem respeito à emoção, que dizem respeito à motivação para a vida. A partir dessas observações que ele foi tendo nele mesmo, e da intenção dele de poder perceber formas, caminhos, dele desobstruir, ultrapassar as dificuldades, né? Desobstruir aquelas coisas que ele sentia que atravancavam o processo dele. A partir de tudo isso, desse processo, surgiu então as barras de Axis, né, que está dentro de um grupo de técnicas, de trabalhos, de ações, não só as barras, né, as barras fazem parte de algumas terapêuticas mais vastas do consciousness, né, da consciência, do trabalho de consciência desenvolvido por Gary Douglas. Consciousness, né, é um termo americano. Então, acho que a pronúncia ela vai mais ou menos por aí, como eu estou falando para vocês. Então, a barra de Axis é um dos procedimentos. Tem outros trabalhos também desse grupo de técnicas que ele foi descobrindo, digamos assim, criando, tá certo? E aí, esses 32 pontos, né, quando tocados e quando trabalhados, eles dão a possibilidade de a pessoa observar o que acontece na decorrência, tá? Autoobservação é a proposta que essa metodologia, esse trabalho, essa terapêutica faz. Autoobservação. O tempo de aplicação já falei para vocês, né? Mais ou menos de 40 a 60 minutos, o lado direito, o lado esquerdo. E para que ela serve exatamente, né? A gente pode, a gente vem verificando, né? Porque já nesse tempo, década de 90, que ela começou a ser desenvolvida, nesse tempo em vários países, né? No Brasil ela não é reconhecida até o momento como uma das práticas integrativas do SUS, né? Ainda não é, mas ela já tem um desenvolvimento, assim, um desdobramento no nosso país bastante grande, né? Ao longo desse tempo. Em outros países também, aqui no Brasil, ela já é vastamente difundida, né? Os terapeutas, as pessoas fazem formação aqui no país e vão se
profissionalizando para a aplicação dessa terapêutica. Para que ela é indicada, então? Ela, como a ideia inicial, que eu já estava aqui, né, conversando com vocês, passando um pouco para vocês, ela tem a intenção de estabelecer uma harmonização dos fluxos de energia e de cortar a repetição de padrões na forma da pessoa conduzir a vida, naquilo que ela pensa, naquilo que ela sente, naquilo que ela projeta para o futuro, para o corpo dela, para os sentimentos dela, para a mente dela. Então a barra de Axis, ela tem a intenção, né, a finalidade de cortar essa repetição e de estabelecer fluxos saudáveis, né? A gente vem ouvindo, vem sabendo, né, percebendo depoimentos muito interessantes na questão de pessoas que referem como dificuldade, né, para a vida, a ansiedade ou a depressão, o autismo. Então, a bipolaridade, né? Então, são situações de conflito, digamos assim, né? Que a pessoa se vê um tanto fora do eixo e existem depoimentos que a barra de Axis vem colaborando bastante no cuidado, na atenção, na autopercepção, na maneira da pessoa lidar, né, enquanto tratamento, digamos assim. A gente tem esse vício, essa palavra tratamento, às vezes ela me incomoda um pouco de utilizar, porque parece que alguma coisa é que trata, alguma técnica, algo que vem de fora é que trata, é que elimina o problema. E, na verdade, o que vem de fora aciona algo em nós. As práticas terapêuticas funcionam assim, né? O que vem de fora aciona algo do interno. E aí vai mudando aquela forma de fazer. Aquele jeito que vem fazendo mentalmente, fisicamente, emocionalmente, aquele jeito, aquela repetição do mesmo jeito, essas técnicas elas interrompem. A barra de Axis ela faz isso, ela interrompe, né? Gary Douglas diz assim, que a barra de Axis ela tem um propósito, não é de destruir exatamente a realidade, não é de brigar com essa realidade doentia, digamos assim, né? Nem é ver nenhum erro nisso, é simplesmente admitir a possibilidade de se criar outros jeitos de ver, de sentir, de perceber, né? Possibilidades de criar novos jeitos, né? É isso que a barra de Axis faz. Quando ela corta o padrão que vinha sendo estabelecido, ela cria a possibilidade de um novo padrão, né? Igual você achar assim, que para você fazer determinada coisa sempre tem que ser daquele jeito, né? Um caminho que você segue, né, da sua casa para determinado lugar, sempre tem que ser daquele jeito, naquela locomoção ou naquele caminho. E de repente você percebe não, que você pode estar descobrindo cada vez mais, se você quiser, outros jeitos, né? Ou quando você cozinha, por exemplo, né? Não tem que ser daquele jeito. Primeiro eu coloco o tempero X, depois o tempero Y, depois eu coloco a água e vai ficar tantos minutos. Ok, isso foi o jeito da receita que você viu e gostou, ou que você criou para você mesma. Mas por que você não pode fazer de outros jeitos, né? O que te impede
né? Vamos supor que você está observando que ali já está incomodando de fazer sempre igual, está sem graça, fazer tudo sempre igual. Então, você tem a possibilidade de criar, por que não? Então, a barra de Axis, ela vem mostrar isso, fortalecer essa possibilidade de criação, de você, da pessoa, né, identificar novos formatos no fazer, né, e com isso se distanciar daquilo que está incomodando, daquilo que está adoecendo, né, então pode ser uma situação emocional, né, pode ser uma doença física também, né, às vezes uma dor recorrente, enxaquecas, por que não utilizar a barra de Axis para poder perceber o que acontece depois, né? E vamos lembrar que a barra de Axis, assim como as outras práticas, né, como a constelação que eu falei antes com vocês, ou outras práticas integrativas, elas compõem uma possibilidade, né, de cuidado. Então, elas não existem para competir com outras terapêuticas. A ideia não é essa. A ideia é dar a chance de cada um de nós, de você e de cada um de nós, perceber como é que reage, como é que teu corpo, tua mente, tuas emoções reagem com determinada prática, né? Então, te dá a chance de ampliar a sua consciência e buscar a sua autonomia ao conhecer e ao se auto-observar, né? Porque cada um de nós também vai percebendo reações diferentes no seu corpo, na sua emoção, né? No seu sentimento, na sua mente, quando você faz determinada coisa, seja uma atividade física, seja uma prática de cuidado, seja um alimento que você experimenta o sabor. Na nossa individualidade, quando a gente aplica, né, alguma dessas ações, na nossa individualidade é que a gente vai perceber a nossa reação. Então, a barra de Axis é uma prática de autoconhecimento também. Tá bom? Acho que eu consigo dessa maneira sucinta, digamos assim, talvez ir falando um pouco da técnica de maneira que você perceba e faça o questionamento para você, a reflexão. Será que é alguma coisa que nesse momento que eu estou passando, nesse momento da minha vida, será que vale a pena eu conhecer mais de perto, experimentar, fazer uma vivência dessa técnica? E aí você vai fazendo aí a tua caminhada, fazendo as tuas observações, tomando as tuas decisões, né? Então, elas servem para situações as mais diversas, né? Sempre com processo de autoobservação, autoconhecimento e busca de uma harmonização, né? Busca de um fluir tranquilo, sereno, um equilíbrio, né? Dentro das dificuldades, aprendendo a lidar melhor com as adversidades. Como é que a pessoa se sente durante essa aplicação das barras, né? Quais são os relatos? O que ocorre ali? No mínimo, o que normalmente as pessoas falam é de um grande bem-estar. Normalmente é isso, porque ela está lá relaxada, né? Numa posição relaxada, ela está lá porque ela quer. A barra de Axis, ela só deve ser aplicada com o consentimento, a vontade, a intenção, a procura espontânea da pessoa que busca essa ferramenta, essa terapêutica, né? Então, a pessoa está lá porque ela quer
está lá com um determinado propósito, digamos assim, né? Inclusive de observando o que acontece. Então, ela vai ficar aqueles minutinhos ali, aquele tempo, aquele período, aquelas, né, cerca de 1 hora, vai ficar vivenciando aquele processo em relaxamento, né? Então, normalmente ela relata um grande bem-estar, né? E algumas outras coisas, algumas pessoas relatam no decorrer que tem a ver com a entrega que a pessoa faz ou não a esse momento. E que tem a ver também com as coisas que a pessoa traz dentro dela enquanto padrões saudáveis ou não, digamos assim, né? O que cada um alimenta em si, enquanto pensamento, sentimento, emoção, alimento físico também, né? O que ela ingere, o que ela coloca no seu corpo, né? Como é que ela trata da questão da espiritualidade, né? Não de religião, exatamente eu estou falando, mas eu estou falando de espiritualidade mesmo. Como é que ela cuida da espiritualidade dela, se ela cuida, se ela não cuida. Então, dependendo dos graus que cada um de nós vai ascendendo, digamos assim, nessa vida, né? Dependendo do grau que a pessoa está, né, nesses corpos, vamos chamar nesses diferentes corpos, vamos chamar assim, ok? Isso vai favorecer que a pessoa faça determinadas observações durante o processo da barra de Axis e após, né? Porque o que acontece a partir da barra de Axis é que, por ser uma terapêutica que está no campo da subjetividade, né? Então a gente não traz uma receitinha pronta, assim como a constelação familiar, né? O que vai acontecer depois não tem uma receita pronta, né? Você não compra uma certeza de que algo vai acontecer antes de você vivenciar o processo, né? O que vai acontecer vai ser a vivência que você vai ter e vai se favorecer a que essa vivência se mostre, né, no teu dia a dia, se revele para você. Então, essa revelação, ela não acontece só no momento da aplicação, não é apenas esse relaxamento. O que vai acontecer a partir disso é algo do campo pessoal, então, a partir do degrau que cada um está. E aí as pessoas vão trazendo as suas experiências, fazendo os seus relatos, né? Às vezes, essas coisas que vão acontecendo, né, que vão colaborando com o fato da pessoa ir se sentindo mais organizada na vida, mais inteira, mais integral, tudo isso vai se consolidando na medida em que a pessoa está em busca disso também. Porque uma coisa, né, minha gente, é procurar uma prática terapêutica achando que ela é um comprimidinho, digamos assim, né? Que daí naquele momento ela já sai de lá uma outra pessoa, como se fosse assim num estalo, uma mágica, né? Outra coisa é a pessoa já ter consciência do que significa, do sentido de um processo de evolução e das mudanças, né, que ajudam a esse processo de evolução, mudanças em diferentes áreas, né, na forma de pensar, na forma de sentir, naquilo que fala, naquilo que come, nas suas posturas em relação à vida, naquilo que lê, naquilo que ouve. Então, quanto mais consciência a pessoa vai adquirindo, né, nós vamos adquirindo, e isso é uma tarefa para a vida inteira, né, a gente nunca, não há um ponto de largada, eu vejo assim.
mas o ponto de chegada, ele não é um ponto concreto. A gente vai aproveitando o processo dessa caminhada, né? E cada dia, minha gente, cada período é um novo processo, é um convite para uma experimentação e para seguir em novos processos, né? Nesse autoconhecimento, nessa intenção do autoconhecimento e do autoaprimoramento. Então, quanto mais a pessoa tem a consciência disso, ou vá querendo ter a consciência disso, mais coisas vão acontecendo, mais as pessoas vão experimentando, né? Então, onde que você busca a resposta para as suas dores, para os seus sofrimentos, para a sua dificuldade? Onde? É em alguém que vai lá e te cura, né? Quando é intenso, quando a agonia é grande, quando é uma coisa já grave, né? Quando a gente sente um mal-estar intenso no corpo, a gente precisa de um pronto-socorro, um atendimento imediato, né? Não dá para entrar num processo muito demorado, digamos assim, ou num percurso de cuidado, não dá muito nisso, talvez até desse. Quem sou eu para dizer que não dá também, né? Olha o meu vício de linguagem aqui com vocês. De repente até dá. Tudo dá, a partir da intenção da pessoa. Mas a gente foi condicionado, digamos assim, né, a ter uma resposta pronta, de que para uma coisa rápida a gente pode procurar, ou deve procurar, que é mais sério, deve, né? Tal coisa. E para algo não muito grave, digamos assim, a gente pode procurar outras coisas. Isso é uma crença também. Tudo que a gente faz está baseado em crença, minha gente. E quando eu digo para mim mesma, e aí falo isso para os outros também, tal coisa é certo, tal coisa é errado, quando eu faço isso, eu estou me isentando de procurar qualquer prática de cuidado, qualquer coisa, qualquer forma de cuidado que me traga autonomia, que me possibilite eu descobrir as pílulas de cuidado em mim mesma. Então, isso é legal também, a gente ir observando, vocês irem refletindo, né? As possibilidades de cuidado, de atenção, de resolução que a gente encontra em nós mesmos vão nos tornando mais conscientes de quem nós somos e de coisas diferentes que podemos fazer. Isso é um campo vasto. E eu sinto, percebo, né, e digo a vocês que é maravilhoso, porque ele nunca tem fim, né? Porque ele nunca tem fim. Então isso faz a gente perceber também uma forma de encarar a vida como um processo contínuo, que nunca tem fim, né? E quando a gente acredita e leva uma vida reconhecendo, digamos assim, que morte é fim, então que tudo tem fim, tudo tem um começo, meio e fim. Tem até esse ditado, né? Tudo tem um começo, meio e fim. Será que tem? Olha que pergunta legal. Será que tem tudo um começo, um meio e um fim? Será? Ou será que tudo é processo? Como será isso? Será que eu me permito deixar essa pergunta em aberto? Ou eu quero ter uma resposta concreta para isso? Eu quero ter sempre a receita de bolo para mim. Como é que eu procedo na minha vida? Então a barra de Axis, ela faz esse convite para se refletir essas coisas, né?
e para possibilitar o avanço de cada um nas conquistas, nas resoluções, né, em alçar outras possibilidades. Cuidado com as afirmações que você faz. Por exemplo, agora eu diria isso. Cuidado com as afirmações. Quando você diz, isso não vai dar certo. Isso eu não concordo. Essa pessoa não dá para ser. Fulano de tal é deste jeito. É enjoado, ou é bacana, é desse jeito, você fecha a pessoa, né? Quando nós fazemos isso, nós nos colocamos num processo de estagnação. Acho que quando no vídeo anterior eu já falei um pouco disso a partir da constelação familiar, né? Que como a gente aprende com a constelação, também com esse olhar. E a barra de Axis igualmente, né? Tudo está em movimento o tempo inteiro, embora a gente não veja. Então você pode chegar na sua janela agora, olhar para o céu, onde que ele está parado? Onde? Né? Você pode não ver as nuvens, ele pode estar acinzentado, mas como que você pode dizer que ele está parado? Como é que você pode dizer quando você pega um objeto qualquer, uma coisa qualquer, né? Pegar aqui um elemento aqui de conexão. Então, eu pego isso daqui, eu olho, como que eu posso dizer que está parado se eu só estou vendo a parte externa? Né? As percepções do meu racional, da minha mente, elas me enganam o tempo inteiro. Então, quando a gente começa a estabelecer conexões, né, não só com o racional, mas a gente começa a fazer inter-relação com a emoção, né, com a questão do corpo, a percepção do corpo, da espiritualidade, né, das sensações que a gente tem, quando a gente começa a estabelecer essas conexões, estudar um pouco mais isso, ler sobre isso, né, e aprofundando aos pouquinhos, a gente entra num processo de evolução constante, né? Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai procurando coisas que auxiliem esse processo de evolução e a gente vai reagindo de maneiras diferentes com essas terapêuticas, né? Então a barra de Axis, ela favorece, né, essa situação, digamos assim, de libertação, de criatividade, né, que talvez seja um lugar, esse lugar de transformação, talvez seja o lugar que faça com que a gente reconheça as belezas de estar nesse mundo, as belezas de estar aqui e agora, né? Então perceber que tudo aquilo que me incomoda hoje, eu posso resolver não com a ideia de que aquilo tem que ser transformado, né? De que aquilo que me incomoda está fora de mim, então é aquilo que tem que ser transformado, excluído, é aquilo que tem que ir embora, é aquilo que tem que ser destruído. Eu vou aprendendo o contrário disso, que aquilo que me incomoda, o que me adoece, eu vou aprendendo que olhar para aquilo, entender aquilo, vai me colocando num processo de crescimento, de evolução, de amadurecimento humano, né? Então isso pode ser uma coisa muito bacana, né? Para mim é um motor impulsionador, é o motivador da vida, e percebendo cada vez mais chances e possibilidades de reconhecer aquilo que se chama realidade, que se considera como realidade. Será que a realidade é essa que os meus olhos físicos sozinhos
Vem? Será, minha gente? Então, esse é o convite que eu faço para vocês com essa conversa, né, com esse diálogo que eu estou tendo aqui com vocês. Coloquem impressões, se você puder e quiser, né? Coloquem impressões nos comentários, né? Vai ser muito bacana eu poder perceber isso de você que está do lado de lá, né? Que eu não consigo ver agora, sinto aqui, mas não consigo ver. Eu diria para você assim, tente fazer esse diálogo com você agora, né? O que eu preciso mudar em mim? Você precisa mudar algo? Pergunte-se isso. O que eu preciso mudar em mim? Pergunte-se como eu posso ser mais consciente do que eu sou. Olha, mas não é de quem? Como eu posso ser mais consciente do que eu sou? Onde eu posso colocar mais energia hoje? Pense um pouco sobre essas coisas, né? A barra de Axis coloca a gente para fazer algumas reflexões nesse sentido, né? E aí, já nesse finalzinho, né, eu estou encerrando esse vídeo de hoje com vocês, nós estamos falando em crenças, né? Desfazer crenças. Crenças que não são promissoras, né? Crenças que são atravancadoras. Como que eu posso reconhecer essas crenças, né? Perceber que elas estão em mim, que elas já vieram comigo na minha genética física, mental, emocional. E também a cada dia eu vou deixando elas penetrarem, se fortalecerem aspectos sem perceber. E eu vou reclamando de tanta coisa, achando que está fora de mim, né? Eu quero dizer para vocês que esses vídeos, eles trazem algumas reflexões, algumas dicas que eu vou passando para vocês. E claro que se alguém sentir a necessidade de uma atenção particularizada, a gente pode fazer também os atendimentos individualizados, né? Eu acho que ainda não tinha falado isso e nesse momento está me ocorrendo também. Faça as suas reflexões e se você quiser achar necessidade, perceber a sua intenção de alguma aproximação mais particular, para poder olhar mais de perto algumas questões pessoais que você vem enfrentando, fique muito à vontade. Na descrição desse vídeo tem os contatos, né? E aí a gente pode olhar isso na particularidade, viu? Tá certo? Eu acho que ainda não tinha falado isso e eu penso que seja uma coisa pertinente a ser feita. Então, crenças, eu estou falando para vocês. Como é que é isso, né? O que a gente pode falar sobre isso? Eu quero fechar esse vídeo lendo uma mensagem sobre crenças, de um outro querido mestre, terapeuta sistêmico, constelador familiar, físico, né? E ele tem um livro dele que eu vou ler um trechinho para vocês. Esse maravilhoso queridão, como ele fala, é Tarso Firassi, que é um dos mestres, né? Eu gosto de trazer algumas vezes aqui para vocês alguma coisa dos meus mestres, né? Isso é uma experiência, uma vivência minha, mas gosto de compartilhar aquilo que eu venho percebendo
como algo bom. Aí você filtra as coisas que eu falo, né, os materiais que eu trago. Então, Tarso Firassi, meu querido, ele tem um livro que chama Mergulho na Alma, e ele escreveu sobre o crer. Eu vou ler para vocês agora, para finalizar esse vídeo, um trecho dessa mensagem. E fica com aquelas questões que eu ofereci para vocês, né? O que eu preciso mudar em mim? Como posso ser mais consciente do que eu sou? Onde eu posso colocar mais energia e atenção hoje? Veja qual dessas questões te move mais e reflita sobre isso, olhinho fechado, no teu silêncio interior, no momento de meditação, reflita sobre isso. Isso pode ser dessa sua vivência, pode surgir um material bastante interessante para ser trabalhado, começando por você, tá bom? E eu vou ler aqui um trechinho sobre o crer, que diz assim: crer na crença é como ver um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Crer é algo muito maior, mais belo e verdadeiro do que merecem as crenças. Crer inspira, motiva, eleva, nos coloca perto do que temos em comum, faz-nos sentir responsáveis por algo valioso. Não seria a alma? A questão é crer no quê? Crer nisso é não crer naquilo. Daí se percebe que crenças são armadilhas, pegadinhas e reduções de algo maior. Ora, o que precisa ser distorcido para ser entendido, obviamente, nunca poderá ser compreendido. Ainda mais se um distorce para cá, outro distorce para lá. Isso com a melhor das intenções, é claro. O movimento da humanidade sempre foi o de cristalizar as respostas. E respostas cristalizadas cristalizam o crer. Mas o crer puro, ele abre janelas para a alma. Acendem as lamparinas da alma, sabe? Tique. Crer é um verbo transitivo, se crê nisso ou naquilo, mas deveria ser decretado verbo intransitivo, crer e pronto. Podemos nos beneficiar do aprendizado dos outros, mas em termos de alma, temos que descobrir tudo por nós mesmos, ou estaremos abrindo mão da joia mais valiosa da vida, descobrir as verdades por si mesmo. A física quântica tem demonstrado que o olhar interfere naquilo que é olhado e vice-versa. Olhar a alma, ainda que seja um pleonasmo, é entrar em contato com a origem da vida, tanto quanto seu destino. Nossa alma é muito vasta e todos os grandes mestres da humanidade entraram por ela.
da mesma forma que se deixaram entrar por ela. Interpenetraram-se. Crer com olhos abertos. Crer sem crença. É deixar em nós a alma respirar. E então é possível aprender com ela, como se fôssemos meninos. E o que ainda somos quando se fala de alma? Excelente reflexão. Até o próximo encontro. Prazer imenso estar aqui com vocês. Grande beijo.